Boa tarde, galera. Meu nome é Marcos e hoje eu quero falar sobre um tema aí relacionado à política, que é ahn, 3 motivos para você votar no Pablo Marçal, tá? 3 motivos aí para você votar no Pablo Marçal. E é muito interessante você ficar até o final do vídeo porque eu vou deixar aqui algumas dicas úteis para você que está começando agora no digital e vai ser muito importante para você também, beleza? Bom, o primeiro motivo, assim que sem dúvidas faz você votar no Pablo Marçal, eu até anotei aqui, tá? Tô se baseando no celular. Ele tem, segundo o que ele fala, ele deixa muito claro isso nos debates, em todo lugar que ele vai, ele tem 40 empresas, aproximadamente, e 1 milhão de alunos na internet. Fala pra mim, uma pergunta. Qual foi o último político que chegou perto disso daqui? Eu não encontrei nenhum. Então, assim, já mostra que ele é diferente. Ah, Marco, mas ele é doido. Ele fala umas paradas muito loucas. Fica arrumando confusão. Mas esse é o lance. Será que ele faz isso por estratégia ou por loucura? Porque se for por loucura, a diferença de um louco para um gênio é o resultado. Então ele é um louco, né? Como as pessoas falam, que tem resultado. Então, ele é um gênio. E isso diferencia ele, querendo ou não. Porque até a loucura dele é transformada em benefício. Porque a cada vez que ele viraliza na internet por uma briga, por uma discussão, ele que fica mais famoso. Ele tende a ganhar mais votos. Porque as pessoas vão pesquisar sobre ele. Então, por conta disso, que é o motivo número um, faria muito sentido você votar no Pablo Marçal, porque ele tem resultado. 1 milhão de alunos, 40 empresas, um patrimônio aí provavelmente bilionário, como ele fala, e isso diferencia muito o candidato, ou seja, ele sabe lidar com dinheiro. Você colocaria o seu dinheiro na mão de alguém que sabe lidar com dinheiro ou alguém que não sabe lidar com dinheiro? Eu acredito que você colocaria na mão de alguém que sabe lidar com dinheiro, certo? Então, se o Pablo Marçal tem resultado próprio na vida privada dele, e na vida empresarial também, ele vai saber lidar, obviamente, com um recurso, um patrimônio da prefeitura, que, se eu não me engano, está avaliado em 100 bilhões de verba para você gastar com o povo. 100 bilhões, gente, 100 bilhões. Se o cara é bilionário, ele já tem noção disso, faria muito sentido se votar nele. Por quê? Porque já é a realidade dele, ele já vive isso, entende? Então, esse é o motivo número um na qual eu votaria no Pablo Marçal. Ele tem resultado. Isso diferencia muito uma pessoa. Segundo ponto, segundo ponto, que é uma parada é, que é um diferencial monstruoso. Ele ensina, ele incentiva as pessoas a começarem um negócio no digital, no marketing digital, na internet em si, que é a nova economia. Eu chamo de nova economia, ou seja, é uma forma onde muita gente tem ganhado muito dinheiro através do marketing digital. Muita gente tem mudado de vida, mudado a vida da sua família com o marketing digital. E ele bate muito nessa frente. Virtualizar o país, trazer tecnologia, inovação para as pessoas através da internet. E eu não me recordo de nenhum candidato que tenha falado disso, quanto ele, porque ele vive isso. Isso daqui é mais interessante. Ele vive isso. Então ele pode falar porque ele tem 1 milhão de alunos. Ele tem resultado, ele tem autoridade para falar. Então, é algo novo na política. Ele sabe usar as estratégias do marketing digital, como criar anúncios, falar com certos segmentos de público, falar com o meio cristão, falar com o meio da política, do esporte, Iron Man. Ou seja, ele usa a internet para alcançar essas pessoas. É um candidato virtual, digital. E isso diferencia muito ele. E é só você reparar e conferir qual foi o último candidato que bateu nessa frente, que falou sobre isso, que expôs essas ideias. Eu não me recordo. Então, isso diferencia muito o Pablo Marçal. E é o segundo ponto aí na qual eu, com certeza, votaria nele, tá? Não por gostar. Tem uma parada muito interessante que as pessoas elas confundem. Ah, eu tenho que gostar do candidato. Cara, você não gosta do seu trabalho, provavelmente, mas você vai todo dia, eu acredito. Ou seja, você não tem que gostar. Você tem que pegar o ponto positivo que a pessoa tem e verificar se, comparado aos que estão lá, tem alguém melhor que ele. Ponto. Você não tem que gostar, você só tem que ver se ele é o melhor ou não. Entendeu? Então, esse é um ponto aí principal que, sem dúvida,
sem dúvida vai fazer toda a diferença, tá? Na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Fechou? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu anotei aqui, que diferencia também ele, que ele é formado em direito. Ou seja, ele entende sobre a Constituição, ele tem noções do lado acadêmico, da teoria, porque muitos políticos, quando ele não tem uma formação acadêmica, ele vai direto para a prática. Pode ter êxito, porque tem pessoas ali assessorando ele, mas quando ele, o político, é o cara do direito, que entende das normas da Constituição, muda muito, porque ele se posiciona não como alguém que está ouvindo o que alguém está falando para ele falar. Ele fala porque ele estudou sobre isso, ele tem conhecimento. Estudar sobre direito para quem vai exercer um cargo público é extremamente importante. E ele tem isso, sabe? Então, por ele ser formado em direito, pelo Pablo Marçal ter esse conhecimento jurídico, acadêmico, sem dúvidas, como terceiro ponto para votar nele, é um baita diferencial. Então você pega 40 empresas, bate de frente com muitas televisões, o Instagram dele, porque é um candidato digital, né? Ensina sobre isso e vai destravar muita gente a continuar e fazer esse mesmo trabalho que ele. E é formado em direito. Ou seja, 3 pontos aqui que diferenciam muito ele. E que comparado, lembra? Você não tem que gostar, você tem que comparar e ver qual que é o melhor. Comparado aos demais que estão aí candidatando à Prefeitura de São Paulo, ele tem aí uma grande chance de ganhar. Por conta disso, que eu observei de fora. Falei, cara, ele é diferente por conta disso. Então, por mais que eu não goste de alguns posicionamentos dele, porque ninguém é obrigado a concordar com tudo que ele fala, mas por isso ele se diferencia. E se eu pudesse citar aqui um quarto ponto, ele é cristão. Ou seja, Marcos, se você, por exemplo, boa parte, por que eu estou falando cristão? O que isso diferencia? Boa parte da população brasileira é cristã, evangélica, católica, boa parte. Pode pesquisar aí, você vai ver. Grande maioria frequenta uma igreja, defende algum princípio cristão. Então, se ele se posiciona, ele está representando toda a população, mas em grande frente, em linha de frente, os cristãos, que são a maior parte da sociedade hoje. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém ou algum amigo à sua volta que é cristão, ou ouve a palavra, escuta algum louvor, ou seja, ele se posiciona como cristão e representa esse lado do cristão, esse lado da Bíblia. Então isso é muito forte e vai trazer pontos muito marcantes para ele. E eu tenho certeza que isso influencia muito no quesito de voto. E ele também representa a direita. Ele se posiciona contra alguém que é contra o comunismo, contra a esquerda, contra a ideologia de gênero, contra o aborto. Então, que é o que muitas famílias apoiam. Que é o que muitas famílias também defendem, né? E apoiam essa tese de que ser contra o aborto, a favor da família, a favor de um Estado laico. Ou seja, ele se posiciona como um candidato que tem resultado, que é cristão, que defende os mesmos princípios da direita, e isso diferencia muito ele. Então eu tenho certeza que com esses posicionamentos, com essas formas dele se posicionar na internet, ele tem grandes chances de ganhar essa eleição. Como ele fala, que vai ser em primeiro turno. Então, se você estava procurando algum motivo para votar no Pablo Marçal, eu citei alguns. É claro que deve ter mais, porque senão ele não estaria tendo os resultados que ele tem. E isso daqui vai diferenciar muito ele nessa eleição. E se você estava em dúvida sobre votar ou não no Pablo Marçal, acredito que esse vídeo conseguiu te esclarecer bastante, tá? Espero que esse conteúdo tenha abrido sua mente. Se você tem alguma dica a mais, algo extra para falar, comenta aqui, que é muito bom a gente aprender com pessoas novas. E se inscreve no canal, porque eu posto direto conteúdos como esse, dicas, conhecimento, livro, técnicas, hacks. E eu estou aberto a aprender coisas novas também. Então, caso você tenha alguma dica para deixar, comenta aqui, beleza? É isso. Esse é o vídeo. Meu nome é Marcos. Me segue no Instagram, que eu posto dicas direto lá. E tamo junto. Espero que vocês tenham curtido. Quem gostou, curte. Quem não gostou, compartilha. Comenta aí alguma novidade, algo que você tenha aprendido. Ou que eu tenha deixado de falar, mas que é importante para você, tá bom? Tamo junto. Até depois do fim. Até mais, galera.